Olá, meus queridos, Luciano Andrei Schadler, profissional da engenharia civil e perito de engenharia há 20 anos. E hoje eu vou tratar com vocês aqui uma pauta que tem sido objeto de uma imensa demanda quando se trata desse assunto de perícias. Perícias em fachadas. Vamos lá? Então, pessoal, as fachadas, elas são aí a cara da edificação. E por óbvio que como toda estrutura, ou na verdade como tudo, as fachadas envelhecem e muitas vezes trazendo muitos problemas de patologia. Poderia citar aí corrosão, eflorescência, empolamento, desgaste de pintura, fissuração, que nós chamamos aqui no perícia de fraturação, para não ter que conceituar fissura, trinca, rachadura, brecha. Então nós chamamos todo esse conjunto de fraturação. A fraturação eu considero o pior problema, porque ele é a porta de entrada para todos os outros problemas. Aí você tem uma degradação geral, inclusive infiltração, quando não é problema na colocação da esquadria, é problema com fissuração. Então, além da infiltração, você vai ter a degradação do concreto, você vai ter a corrosão. A fratura, ela abre as portas para que se inicie um processo patológico de outras doenças das construções. E as fachadas, elas estão muito expostas às intempéries. E os arquitetos, nossos colegas aí que projetam maravilhosamente bem, eles muitas vezes utilizam diversos elementos. Esses elementos, eles têm um trabalho de dilatação e retração diferenciados e acaba transformando isso um festival de fraturação. E aí aquela fachada que era para ser linda, maravilhosa, está lá com a eflorescência, são aquelas manchas. Por que ocorre a eflorescência? A fluorescência nada mais é do que a permeabilidade do sistema, onde a água vai penetrar, vai encontrar sais que não se misturaram com nada, sais que ficaram sobrando após as reações químicas de queima, se for uma cerâmica, ou de cura, se for um elemento cimentício, e vai trazer esse sal para fora novamente. Geralmente ele é numa cor branca. Então o pessoal acha que está relacionado com cal. Não, mas não está relacionado com cal. Ele pode estar relacionado com a cal, mas está muito mais relacionado com outros elementos. Então a eflorescência, ela é esse retorno da água que conseguiu penetrar no elemento, trazendo esses sais que no instante das reações químicas ele não ligou, ele não coligou, ele não reagiu com nada. E aí nós temos também um certo descaso dos proprietários, que deveriam fazer manutenções periódicas a cada 2 anos, no máximo 3 anos, e aí eu estou me referindo principalmente à pintura. A pintura é um elemento que protege muito a fachada, porque a pintura ela penetra nas microfissuras que vão acontecer com certeza. Por que aqui no Brasil ocorre tanta fraturação? Porque nós utilizamos os elementos rígidos. O concreto armado em conjunto com a alvenaria, ela não tem junta de dilatação, mesmo que seja deixado uma junta de dilatação, mas o casamento desses elementos enrijece muito, ao contrário do que a Europa, os Estados Unidos, outros países utilizam, que é a estrutura metálica, que trabalha muito mais que o concreto. Mas o gesso, essas paredes que não têm a ligação tão rígida, então permitem que esse trabalho ocorra sem que aconteça o conjunto de fraturação que acontece aqui no Brasil, em decorrência do que eu acabei de dizer, que é o casamento do concreto armado, que tem uma dilatação absurda. Os profissionais chamam de a estrutura estar trabalhando, ela está se movimentando. E o fechamento em alvenaria, então, também enrijece muito e tem um trabalho diferenciado. Ele trabalha, se expande, ele dilata e retrai menos que o concreto. Essa diferenciação provoca a fraturação, que depois vai
diminuir a beleza das fachadas. Além disso, como eu acabei de falar, o mau uso das fachadas, a falta de manutenção, a falta de impermeabilização vai fazer com que isso tudo acelere essas patologias, essas degradações que vão fazer com que a fachada que foi projetada maravilhosamente, que foi construída, que foi entregue ao cliente linda, em apenas 1 ou 2 anos depois, ela já se apresente, infelizmente, vamos utilizar essa palavra, feia, desgastada, manchada, desbotada. Então é um desafio para a engenharia o uso de novos elementos, o uso de impermeabilizantes, o uso de química. Vocês já perceberam, pessoal, que a engenharia depende diretamente da química? Sem química não tem engenharia. A engenharia só avança quando a química desenvolve alguma coisa. O cimento, por exemplo, o cimento é química. Nós não teríamos nada de construção civil se a química não tivesse dado para a engenharia civil o cimento, o aço. Olha, o óxido de ferro transformado em aço. Como? Qual que é essa mágica? É a química. Então nós temos os impermeabilizantes para a fachada, nós temos um rol de produtos para a fachada que devem ser utilizados. Você veja algumas empresas que trabalham com elementos químicos para a construção civil têm mais de 100 anos. A Europa usa muito esse tipo de produto, os Estados Unidos usa muito e nós ainda somos reféns do cimento, areias, a pedra, a cal, utilizamos muito pouco os elementos químicos que poderiam dar uma sobrevida muito maior para a fachada. Então, conforme a química evoluir ainda mais, ela vai trazer para a engenharia civil as condições de nós termos fachadas mais resistentes às intempéries, produtos que conseguem uma impermeabilização melhor por um tempo maior. Hoje nós temos alguns produtos, aí dá para dizer até que consideravelmente satisfatórios, mas ainda tem muito para evoluir. E é essa evolução que vai fazer com que a engenharia civil possa dar a resposta à sociedade, principalmente aos arquitetos que projetam aquelas obras maravilhosamente lindas, mas que infelizmente, quando são colocadas em contato com as intempéries, com a ação do sol, do calor, da dilatação, da retração, acabam aí perdendo um bom tanto da sua beleza. Mas enfim, resumindo, as perícias de fachadas, elas estão tendo aí uma demanda muito grande. Nós temos equipamentos, drones, câmeras com termofotografia, exatamente para atender essa demanda que vem crescendo. Por quê? Porque conforme aumenta a rentabilidade, o dinheiro, o din-din da população, eles querem apresentar fachadas mais bonitas. Hoje está tendo uma procura muito grande por manter esse status da beleza. Então os projetos estão muito mais arrojados. Não se busca tão somente a segurança e a funcionalidade, se busca a estética. E aí nós temos que dar essa resposta para a sociedade, até mesmo para que as construtoras não tenham que ficar atendendo essas demandas reparatórias, essas demandas de ficar consertando uma fachada que em pouquíssimo tempo perdeu a sua beleza. Muito obrigado por prestigiar o nosso canal, os vídeos aqui são diários. Se você gostou, curta, compartilhe. Até mais, um forte abraço.